Nós vamos meditar então no texto, na história que nós lemos no início do culto. Eu vou ler mais uma vez com vocês, para nós meditarmos. O tema de hoje, mais uma vez, é uma pergunta. Não é raro e é bastante apropriado quando um sermão tem uma indagação, uma pergunta. Por quê? Porque a pergunta nos faz refletir. Essa é a ideia, né, quando se faz uma pergunta. E o tema da nossa meditação hoje é justamente a pergunta que o profeta Eliseu faz àquela mulher. Quando aquela mulher vai ao profeta, ela está passando por uma grande angústia. E o profeta faz exatamente essa pergunta para ela: o que você tem em sua casa? Então o tema de hoje é esse: o que você tem em casa? Eu não quero, já me antecipando aqui, eu não quero de maneira nenhuma que você pense que com essa pergunta eu pretendo que você encontre lá no fundo do seu eu uma força extraordinária, algo que está lá dentro de você, porque você não vai encontrar. O que eu gostaria que você encontrasse nesta noite é realmente algo de Deus dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que está lá dentro de nós, independentemente de qual seja a sua situação, que você possa encontrar a graça, o poder, a manifestação, o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus por você nessa meditação. Então eu vou ler de novo 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entra em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, vende o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Com base nessa história hoje, que é uma história emocionante, eu gostaria de refletir com vocês sobre as crises. Por isso que esses 2 hinos que foram cantados me chamou a atenção. Porque nós vamos enfrentar crises. Nós enfrentamos crises praticamente todos os dias. E nós temos aqui no caso dessa mulher, que tinha 2 filhos, alguém que está vivendo uma experiência extrema. Alguém que, num relato muito curto, num relato muito sucinto aqui, desse texto de Reis, nós encontramos um texto que, se nós lermos com uma dose mínima, não precisa nem ser muito, mas uma pequena dose de empatia, é impossível você não se comover com a situação dessa família. É impossível nós não nos colocarmos na posição e no lugar desta mulher, desta mãe, e sentir a dificuldade pela qual ela estava passando. Para começar, o texto fala que ela era viúva. E por ser viúva, certamente ela se desdobrava, ela precisava se desdobrar para trazer o sustento, para sobreviver ela e os seus filhos. O texto diz que esta viúva tinha 2 filhos. A Bíblia não diz a idade deles, mas pelo contexto, é possível imaginar que esses 2 filhos já pudessem produzir alguma coisa, que ele já tivesse algum trabalho. Essa razão, provavelmente, do credor querê-los como escravos. Muito bem, uma viúva com 2 filhos, sozinha. Esse era um desafio à parte para uma mulher que se tornasse viúva nos tempos do Israel antigo. Vocês sabem, a sociedade não provia nada. Uma vez que ela morreu, seu marido não deixou nenhum recurso para ela.
Não deixou nenhuma aposentadoria, nenhuma pensão, nada que ela pudesse sobreviver. Então, uma viúva com 2 filhos, sozinha. O texto diz ainda que ela estava sem recursos. Naquela época, as leis para quem tinha uma dívida eram muito severas. Eu diria que mais do que severa, elas eram cruéis. Elas chegavam a ser desumanas. Por quê? Quando alguém ficava devendo e não conseguia cumprir com a obrigação do pagamento, os seus bens, as suas propriedades, terras, gado, qualquer bem que essa pessoa tivesse, era confiscado para pagar a dívida. E um detalhe, naquela ocasião, os filhos eram considerados bens. E é justamente por isso que esta mulher, não tendo terra, não tendo gado, não tendo outra coisa, o credor queria os seus filhos para pagar a dívida, para saldar aquela dívida. Então veja, uma viúva com 2 filhos, sozinha, sem recursos, e se o credor estava lá, essa mulher tinha uma dívida. Ela estava devendo. Eu não posso afirmar com certeza, mas muito provavelmente esta dívida não era ou não foi contraída pelo seu marido como resultado de uma irresponsabilidade, de um mau negócio que ele tenha feito, não foi nenhuma extravagância, não foi omissão por parte dele, mas este homem certamente, por ser cristão, como o texto diz, por temer ao Deus de Israel, este homem estava sendo perseguido. Porque provavelmente ele não estava cultuando, ou ele não estava obedecendo o modo de adoração a Baal, que era imposto. Era uma tradição já trazida pela família de um dos piores reis que Israel teve, que foi Acabe. Então Acabe trouxe este culto a Baal, e aqueles que não obedeciam, aqueles que não cultuavam, eram perseguidos, eram multados, e assim por diante. E o pior disso, o confisco de bens daqueles que se recusavam a adorar a Baal, ele era desfrutado pelos funcionários do palácio, pelos funcionários do rei, e por pessoas ricas. Então, se tirava do pobre, se tirava daquele que estava passando por dificuldade, para se tornar regalia de quem não precisava. Que situação terrível. Diante disso, essa mulher estava vivendo numa nação que estava em crise. Se você ler o contexto da história de 2 Reis, houveram 2 períodos de fome, 2 períodos de crise que gerou fome na nação. Provavelmente esse aqui é o 2º período e foi o maior deles. Ou seja, era um tempo prolongado de escassez, um tempo prolongado de dificuldade, de desemprego, de falta de alimentos, de dificuldade financeira para toda a nação. Quando disse que ela era sozinha, provavelmente ela não tinha parentes, ela não tinha amigos aos quais ela pudesse buscar socorro, buscar ajuda. E por fim, um credor ou credores querendo levar os seus filhos. Agora, eu mais uma vez convido a você, coloque-se no lugar desta mãe, especialmente você que é mãe. Você consegue imaginar, se imaginar no lugar dela? Como pastor, se alguém me procurasse nessa situação, como gestor, eu poderia tentar organizar, e é geralmente o que a gente faz. Tem uma situação muito difícil, vamos analisar os critérios, vamos dividir a situação pelas coisas menos graves, para a gente ver o que pode fazer. Então, se você olhar e pensar, bom, se a nação inteira estava passando por uma crise, e uma crise prolongada, provavelmente, ter uma dívida não era um problema exclusivamente dela. Opa, então, isso aqui dá para a gente administrar, não sou só eu que estou devendo. Pela mesma razão, ela devia e não podia pagar. Então também, certamente, ela não era a única devedora que não tinha como pagar a sua dívida. Então, ela não é uma exceção, ela está dentro de um contexto. Se você pensa que os credores vieram para receber aquilo que eles tinham por direito, ok, faz parte do processo. Você me deve, eu te cobro, eu te devo, você me cobra. Mas vamos conversar, tem uma crise, eu sou viúva, meu marido morreu, eu não tenho recursos, tudo isso dá para discutir. Porque nós estamos falando de coisas financeiras, estamos falando de coisas materiais. Mas quando a gente olha para os 2 últimos itens da lista de dificuldades desta mulher, pensar que ela perdeu o seu marido e que isso não é uma situação que você possa remediar. De repente você pode falar para o credor, olha, eu não tenho agora, mas eu vou providenciar, me dá um tempo, eu vou tentar resolver essa situação. Mas não, o marido não voltaria mais. A situação da viuvez dela era um estado permanente. E agora, pior do que isso, por fim,
considerar que a única coisa que ela tinha, que eram os seus filhos, que era o seu sustento, que era a sua segurança, que era a sua esperança, estavam sendo ameaçados de ser levados como escravo, obviamente a situação dela era realmente desesperadora. Eu diria que era uma situação trágica. Então o que nós aprendemos com isso? Repito, as crises causadas pelas mais diversas situações, às vezes por uma perda, seja de um ente querido, seja de um emprego, seja de qualquer coisa, de um bem, mas as perdas de modo geral, as doenças, as decepções, os infortúnios que nos visitam de vez em quando, maiores ou menores, mais graves ou menos graves, mas eles são uma certeza. Nós sempre vamos administrar, nós sempre vamos estar sujeitos a passar por esse tipo de dificuldade. A pergunta é, como nos preparar para esses momentos? A pergunta é, mais importante ainda, como saber o que fazer quando essas dificuldades baterem à nossa porta? Quem sabe alguém que esteja aqui, ou alguém que esteja me ouvindo nessa noite, esteja passando exatamente por isso. Alguém que precisa de uma direção, precisa de um alento, precisa de um milagre, precisa que algo diferente aconteça na sua vida. E se for o caso, eu convido você para nós então meditarmos profundamente à luz desse texto e aprendermos como nós podemos, ou como nós devemos encarar situações difíceis, situações de sofrimento. Então nós vamos para o texto. O primeiro verso revela uma coisa importante. Aquela mulher, diante da dificuldade que ela tinha, diante da ameaça que ela estava passando, diante do sofrimento, da incerteza, diante de tudo aquilo que se abateu sobre ela, ela vai procurar o profeta. O texto, versículo 1 diz, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. E o que ela foi falar com o profeta? Ela foi falar da sua dificuldade, a principal delas. O teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Que coisa maravilhosa, uma esposa dar testemunho do seu marido. Eu gostaria muito que, se eu morresse antes da minha esposa, que ela pudesse dar testemunho. Olha, meu marido foi um homem fiel a Deus. Meu marido foi alguém que temeu o Senhor. E que vocês também, que convivemos juntos, pudessem falar, aquele pastor não era um picareta, aquele pastor era um homem que servia a Deus, era um homem que temia a Deus. Isso é muito importante. Esse talvez seja a coisa mais valiosa que nós possamos construir nessa terra. Mais do que nome, mais do que propriedades, mais do que riquezas, é sermos reconhecidos por sermos fiéis e tementes a Deus. Muito bem. Aí ela vem e fala para ele, meu marido morreu, ele temia o Senhor conhece ele, era teu servo, ele estava aí te ajudando. E agora veio o credor e quer levar meus 2 filhos por causa da dívida. O texto diz que o marido era um discípulo dos profetas. A mulher dá testemunho dele. Logo, essa mulher conhecia o Deus de Israel. E é por isso que ela vai buscar socorro justamente com o profeta, justamente com o homem de Deus. Abrindo um parênteses aqui, naquela época havia um pequeno caixa, um pequeno recurso no templo, que era destinado a socorrer. Era um auxílio justamente para socorrer pessoas passando por necessidades, pobres, pessoas em grandes dificuldades. Talvez ela tenha pensado nisso. Quando ela procura o profeta, talvez ela tenha lembrado, olha, tem um recurso lá. Pode ser que eles me ajudem, pode ser que esse recurso lá do templo me ajude de alguma forma a fazer uma negociação, dar uma parte do pagamento. Não sei se ela pensou nisso, mas existia essa possibilidade. Uma outra possibilidade, e eu acho que essa é mais provável, é que Eliseu já era conhecido pelos milagres realizados no seu ministério. Nós sabemos que ele é o sucessor de Elias. E se você ler o capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que é justamente a transição quando Elias é tomado e Eliseu assume o ministério profético em Israel. E um dos milagres que Eliseu realiza já no capítulo 2 é quando eles chegam em Jericó e alguém diz para Eliseu, olha, a terra é boa, esse lugar é muito bom, só que tem um problema. A terra não produz e a água não é boa. Então como é que você vai viver num lugar onde a terra é ruim, não é fértil, e a água não é boa, não é potável? Então o primeiro milagre de Eliseu foi esse. Ele manda que eles trouxessem um prato novo, ele manda colocar sal e lança esse sal na fonte da água, onde surgia a nascente da água, e as águas foram purificadas. Eu imagino que talvez ela soubesse desse milagre. E um outro milagre também, inicialmente no ministério de Eliseu, que está no capítulo 3, também está relacionado à água, que é quando havia uma ameaça do rei
do rei de Moabe, né? Contra uma confederação de Israel de reis, e no meio da batalha, depois que de 7 dias, acaba a água, não tinha água para os animais, não tinha água para os soldados da batalha, e alguém então fala para ele, ó, tem um profeta de Deus entre nós, e este profeta era Eliseu, e Eliseu então instrui eles, vão lá, cavem cisternas no vale, e Deus vai mandar água, e Deus mandou água. Então talvez por esses milagres, ela tivesse pensado que Eliseu pudesse fazer uma oração, e algo de extraordinário pudesse acontecer. Agora, pensando nessa situação de desespero dela, como é que nós nos sentimos quando nós somos ameaçados? Você não pode negar que quando a gente está ameaçado, quando nós nos sentimos fracos para enfrentar alguma coisa, nós ficamos com medo automaticamente de tomar decisões. Nós não sabemos o que fazer. Essa é a grande dificuldade, saber para onde ir. Então a primeira lição, neste versículo 1 que nós entendemos é, quando você não souber o que fazer, saiba aonde ir. E foi exatamente o que ela fez. Ela não sabia o que fazer. A situação era difícil, a situação era grave, era uma ameaça constante. Ela não sabia o que fazer, mas ela sabia aonde ir. A ir a grande lição que ela nos ensina, ir a Deus através do profeta. E aqui para nós também vale esta mesma regra. Se você está enfrentando alguma dificuldade, se você está enfrentando alguma adversidade, alguma ameaça na sua vida, se o desespero de repente bateu a sua porta e você não sabe o que fazer, para onde ir, que decisão tomar, eu posso garantir para você, corra para Deus, vá para os braços do Senhor, vá para os pés do Senhor, coloque diante dele, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque a sua palavra diz que ele tem cuidado de vós. Por mais difícil que possa ser a situação, e essa mulher estava enfrentando uma situação irremediável, mesmo quando tudo parecer perdido. Nós ouvimos aqui nos hinos, né? Você quer uma descrição maior do que a do Vale de Ossos Secos? Quando você está destruído, quando não tem mais vida, quando tudo secou. Mas a profecia diz, Deus pode suscitar desse vale de ossos secos vida. Deus pode encher esses ossos secos de vida, de carne, de nervos, de pele, de sangue e principalmente do seu Espírito Santo. Então, por mais difícil que seja a situação, você tem aonde recorrer. Lembre-se disso. Às vezes nós acordamos pela madrugada, pensando num problema, numa situação para resolver, em qualquer que seja a ameaça que está avizinhando-se da nossa vida, da nossa família. Pense nisso, você tem aonde ir, recorra sempre a Deus. E sabe o que acontece? Muitas vezes você pode estar lutando sozinho, você pode estar lutando sozinha. Talvez você está sendo consumido diariamente pela tristeza, pelo sofrimento, pela dor, pela incerteza. Mas eu quero te apresentar nesta noite um amigo. Um amigo que eu assisti uma mensagem do pastor Gerson, que pregou aqui recentemente. Se você puder, procure lá no YouTube da igreja, uns 2 ou 3 domingos atrás. O título da mensagem dele foi Jesus, o Incomparável. E eu posso garantir para você que Jesus, este amigo incomparável, este amigo inquestionável, quantas vezes nós pensamos no amigo e na hora H esse amigo não está lá. E aí nós ouvimos, nas horas difíceis da vida, Jesus vai estar lá. Jesus é este amigo inquestionável, incomparável, imutável. Ele é infalível. Vale a pena você confiar nele. Vale a pena você contar com ele. Vale a pena você correr para os braços dele. Não existe situação, você não pode imaginar. Às vezes as pessoas pensam, mas a minha situação é muito difícil. E quando se fala de pecado, então, não, mas o meu pecado, Deus, não. Jesus não rejeita ninguém. Venha como estás e Ele vai te ajudar. E Pedro nos apresenta Jesus de uma maneira extraordinária. Ele fala assim, que Ele é a pedra angular, escolhida e preciosa. E ele prossegue dizendo, mas aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Em algumas versões, jamais será confundido. Então não tem melhor lugar, não tem melhor escolha para nós resolvermos questões difíceis da nossa vida, para nós resolvermos crises da nossa vida, que não seja aos pés do Senhor. Por quê? Porque Deus se compadece daqueles que o buscam, diz a sua palavra. Ele tem prazer em socorrer aqueles que vão até Ele.
Ele tem alegria em apresentar-se como fortaleza diante das nossas fraquezas. Não tem coisa melhor do que isso. Você ir a Cristo se sentindo fraco e receber dele fortaleza. Não tem como você ir a Cristo se sentindo triste e receber dele alegria. Não tem como você ir a Cristo se sentindo doente, enfermo e receber dele a cura, receber dele o milagre da cura. Ele é este Deus. Então esse primeiro versículo nos ensina isso. Quando você não souber o que fazer, quando as coisas ficarem difíceis, não se desespere. Se você não sabe o que fazer, agora você sabe para onde ir. Vá para os pés de Jesus. Confie nele. Em tempos de crise, quando você não souber o que fazer, tudo o que você tem que fazer é correr para Deus. Amém? 2, versículo 2. Que é justamente o desafio que o profeta faz para aquela mulher. Eliseu perguntou-lhe: como eu posso ajudá-la? E talvez ela: o senhor é que faz milagres. A minha situação é essa: estou sem marido, estou sozinha, não tem ninguém por mim, os meus filhos estão sendo levados. Eu não sei, o que o senhor pode fazer por mim? Mas ele faz uma segunda pergunta: como eu posso ajudá-la? Diga-me uma coisa, o que você tem na sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Talvez você esperasse que o profeta fizesse uma oração, que o profeta decretasse o milagre, que o profeta decretasse a morte do credor. Não sei, talvez qualquer coisa extraordinária, porque era o que Eliseu costumava fazer. E isso não seria de maneira nenhuma impossível, seria perfeitamente possível e seria maravilhoso. Ele poderia fazer. Ele poderia também ir lá no dito caixa e pegar os recursos e socorrer aquela mulher. Se não fosse suficiente para pagar a dívida, pelo menos para mitigar, pelo menos para minimizar o sofrimento, a dor dela. Quem sabe para negociar aquilo e ganhar um tempo, ele poderia fazer. Mas Eliseu, ele foi tão sábio, ele foi tão guiado por Deus na sua decisão, quando ele diz para aquela mulher: o que você tem na sua casa? Ele estava encorajando aquela viúva a buscar a fonte do milagre na sua própria casa. E aqui eu vou reforçar daqui a pouco aquilo que eu não quero dizer com isso. Deus não estava negando o milagre àquela mulher. Ele sabia muito bem o que ela precisava. Mais do que ninguém, ele sabia o quanto aquela mulher precisava de socorro, o quanto aquela mulher precisava de um milagre. E a provisão que eu e você precisamos sempre vem dele, sempre vem do Deus Todo-Poderoso. E era isso que Deus guiou o profeta para mostrar àquela mulher. Talvez ela pensasse: não, o homem de Deus pode resolver o problema, o caixa lá do templo pode resolver o problema. Mas Deus queria mostrar para ela, e queria mostrar para nós também aqui esta noite, que os nossos recursos não estão no homem, os nossos recursos não estão nas coisas materiais, mas os nossos recursos vêm de Deus. O milagre não vem do profeta, os recursos não vêm do templo, mas vem do Todo-Poderoso, vem do nosso Deus. A fonte do nosso milagre vem do Senhor, está no Senhor. A provisão que eu e você precisamos vem dele, o Deus Todo-Poderoso. Mas é muito triste saber e admitir que a nossa incredulidade nos leva a uma tendência de olhar sempre, sabe aquela ilustração do copo meio cheio, do copo meio vazio? A gente sempre olha, em qualquer circunstância, a tendência nossa, humana, materialista, fraca, é olhar para o copo meio vazio. Nós nunca conseguimos olhar para o copo meio cheio. E se você notar, essa mulher fez exatamente isso. Quando o profeta faz a pergunta para ela, ela responde imediatamente: eu não tenho nada. Mas na verdade ela tinha alguma coisa. E a pergunta do profeta fez com que ele descobrisse que ela tinha alguma coisa. Que mesmo sendo necessitada, mesmo estando sem recursos, sem dinheiro, sem nenhum bem que tivesse valor, ela tinha alguma coisa escondida lá que talvez nem ela soubesse. As Bíblias que eu consultei lá em casa, todas elas ou chama de vasilha, ou chama de jarro, ou chama de vaso. Mas a Nova Tradução da Linguagem de hoje, chama de pequeno jarro. Eu não quero forçar aqui a situação. Seja botija, seja vasilha, não é uma unidade de medida. A gente não consegue achar na Bíblia: não, uma botija de azeite tinha quantos litros? Não dá para saber. Até alguns comentaristas dizem que esse azeite que essa mulher tinha, ela não tinha usado, porque era o azeite que ela tinha deixado para que o seu corpo fosse ungido após a sua morte. Então era realmente muito pouco, era uma quantidade mínima. E talvez seja por isso que ela nem tenha considerado que ela tivesse alguma coisa.
Só que tem uma coisa, o nosso Deus, Ele é especialista em juntar o quase nada que nós temos. Ele é especialista em juntar o quase nada que você tem com aquilo que Ele tem. E o que Ele tem? Ele tem soberania, Ele tem poder, Ele tem uma infinita possibilidades de milagres. Então, o nosso Deus soberano, todo-poderoso, Ele tem a especialidade de pegar o nosso nada, ou o nosso quase nada, e transformar em algo grandioso. E fazer com que isso se transforme em algo que transcenda a nossa expectativa. É isso que Ele faz. Então Deus usa aquilo que nós temos. Deus usa aquilo que você tem. Aquilo que a viúva possuía era um pouquinho só de azeite. Lembra aquele garoto no ministério de Jesus? Ele estava lá, Jesus com a multidão, todo mundo com fome, e chega lá então, Jesus manda alguém providenciar, e eles encontram um garoto que tinha 2 pães de cevada e 5 peixes. O texto diz peixinhos. E Jesus então manda que a multidão se assente para se alimentar. E aí surge uma pergunta: o que é isso para alimentar uma multidão? Mas Jesus já tinha a resposta. Tudo que ele precisava era aquilo que alguém colocou nas suas mãos. E era muito pouco de fato, do ponto de vista humano. Era muito pouco de fato para o homem, mas para ele, sendo Deus, era o suficiente. E o texto diz que aquela multidão de quase 5.000 pessoas foram alimentadas e sobraram 12 cestos cheios. Então o nosso Deus é o Deus da provisão. O nosso Deus é aquele que é capaz de fazer do nada tudo. Então, aparentemente, ela não valorizava aquilo que ela tinha, que era o azeite. E se nós pensarmos um pouquinho sobre o azeite na Bíblia tem um significado muito importante. O azeite na Bíblia é a representação do Espírito Santo de Deus. Ele é o símbolo da unção de Deus sobre as nossas vidas. Ele é o símbolo da cura, ele é o símbolo da santificação. O azeite é o símbolo da alegria. Então todas essas coisas, elas vêm através do Espírito Santo de Deus, que é simbolizado pelo azeite. E eu quero dizer para você, se você está aqui esta noite, ou se você está ouvindo esse sermão de algum lugar esta noite, eu posso garantir para você que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. O Espírito Santo de Deus está aí. Ele está batendo a porta do seu coração. Ele está desejoso de fazer algo diferente, de fazer coisas novas na sua vida. E aqui eu quero reforçar, quando eu digo para você descobrir o que você tem na sua casa, eu não estou de maneira nenhuma pensando em força interior. Existe uma filosofia moderna, que você tem que olhar para dentro de você, que lá dentro de você tem uma força extraordinária que você desconhece. Não estou falando disso. Eu não me refiro à capacidade de renascer das cinzas, que aquela força que você vai ter, não. Eu estou dizendo realmente, e desejo profundamente, que qualquer que seja a sua condição, que você reconheça, que lá em algum lugar dentro de você, no seu coração, lá no profundo da sua alma, do seu ser, há algo de Deus. Todos nós somos criados à imagem de Deus. E Deus quer que você descubra esse tesouro. E eu digo para você, encontre esse tesouro e você encontrará o milagre que você precisa. Muitas vezes nós queremos apenas as coisas exteriores. Nós queremos apenas as coisas que Deus pode dar. Mas nós rejeitamos aquilo que Deus já nos ofereceu, o perdão e a salvação das nossas almas. Eu não vou arriscar aqui, mas tem um hino antigo, que eu me lembro que quando era criança, eu ouvia cantar, que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Lembra disso? Lembra, né, Leila? A Neia deve lembrar, não sei se o Abel lembra. Será que a gente canta esse hino? Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. De novo. Quem tem Jesus este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém? Se você não lembrou, não fique com vergonha. Isso é privilégio dos mais antigos. Mas é uma verdade absoluta. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. E o tudo em Cristo Jesus não é neste mundo.
É o que nós acabamos de cantar. É lá nas moradas celestiais. É lá na nova terra, no novo céu, no novo mundo, numa nova ordem, numa nova dimensão de vida, sem pecado, sem medo, sem crises, sem dificuldades. Então, continuando, o versículo 3 nos traz também uma outra lição importante. Então disse Eliseu, bom, ela disse que tinha um problema, o profeta pergunta o que ele podia fazer por ela, o que ela tinha em casa, e ela conta o que ela tinha, meio com medo, meio desconfiada, e ele então dá uma orientação para ela. Você vai pedir emprestadas vasilhas, não é o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, mas a todos os seus vizinhos. Vá buscar, vá pedir essas vasilhas emprestadas. E ele ainda diz um detalhe, não peça poucas, peça muitas vasilhas. Depois você entra na sua casa com os seus filhos, fecha a porta, derrame daquele azeite, sabe aquele que era pouquinho, aquele que era quase nada, é desse que você vai usar. Você vai entrar na sua casa, com muitas vasilhas, vai fechar a porta e vai começar a derramar deste azeite nas vasilhas. E tem uma coisa, você vai separando, à medida que você for enchendo, você vai deixando de lado. E ela então fez isso. E eu quero voltar para a metáfora do copo meio cheio e do copo meio vazio. Nós precisamos reconhecer que a nossa atitude muda de acordo com como nós enxergamos as circunstâncias. Se você está diante de um desafio, diante de uma ameaça, pode ser, e você olha para aquilo confiando em Deus, é só se lembrar de Davi e Golias. Todo o exército estava lá. Todos eles estavam vendo o mesmo gigante. Todos eles estavam ouvindo as mesmas ameaças. E o que acontecia com os soldados? Esse cara não dá para encarar. Esse aí eu não sei o que nós vamos fazer. Vamos ganhar tempo. Não mexe com ele não. Deixa ele falar, deixa ele desonrar o nosso Deus, deixa ele desonrar os nossos exércitos. Não vamos arrumar encrenca com esse cara não. Só que chega Davi. Ele está vendo o mesmo gigante. Ele está ouvindo as mesmas afrontas. Só que ele não se conforma com isso. E a pergunta que ele faz, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel? Porque ele não estava olhando para o gigante, ele estava olhando para Deus. O compromisso dele, a esperança dele, a confiança dele era em Deus. E você conhece o resto da história. Então é disso que eu estou falando. Dependendo de como nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para o copo meio vazio. Mas nós deveríamos olhar para o copo meio cheio. Por quê? Se Deus prometeu derramar das suas bênçãos, se o nosso Deus é um Deus misericordioso, se sobre nós repousa a glória, a misericórdia, o amor, o cuidado de Deus, nós não devemos jamais temer que o nosso copo esteja meio vazio. Mas nós devemos confiar que Ele estará sempre transbordando da presença, do amor, do cuidado, da misericórdia, da providência de Deus. Ezequiel fala disso, ele fala assim, abençoarei o meu povo e as suas casas ao redor do meu santo monte. Verso 26. E no devido tempo enviarei chuvas de que vocês precisam, e haverá chuvas de bênçãos. Então o nosso Deus é o Deus que provê. E nós não podemos imaginar, olhando para o copo meio vazio, olhando para aquilo que nós não temos, ao invés de olhar para aquilo que nós já temos, achando que os recursos de Deus, eles são escassos, ou eles vão terminar, eles vão acabar. O Abel falou hoje de manhã na escola dominical, se um mentiroso, ele conta uma mentira, e todo mundo sabe que ele é mentiroso, e não acreditam nele, ele não vai gostar da ideia. Agora você imagine Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, que faz promessas sobre as nossas vidas, que faz promessas sobre aqueles que descansam nele, que faz promessa para aqueles que confiam nele. Como é que você acha que o coração de Deus se sente quando diante de uma pequena ventania, um pequeno problema, você olha para o copo vazio? Eu perdi. Eu estou perdendo. É como se você falasse, Deus está perdendo o controle das coisas. Deus não está conseguindo administrar essa situação. Deus é escasso nos seus recursos e Ele não é. Os recursos e o poder de Deus jamais se esgotam. Nós precisamos crer, nós precisamos nos lembrar disso. Agora, o profeta então instrui a viúva de que ela deveria pegar vasos emprestados. Lembre-se que não eram poucos, deveriam ser muitos. O capítulo 2, para voltar lá no capítulo 2, lembra que quando acontece aquele momento em que Elias é levado num carro de fogo, os 50 discípulos dos profetas estavam ali e eles viram aquilo. Eu creio e é provável que este homem pudesse estar lá.
Eu não sei se ele morreu antes ou depois, mas se ele era um dos 50, é possível que ele estivesse lá. E que ele tenha acompanhado, então, aquilo que aconteceu. Nós já falamos que ele era um homem de Deus, que ele temia Deus, e por isso eu creio que enquanto ele esteve vivo, ele apresentou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, à sua esposa e aos seus filhos. Então eu creio que ele, como marido, como pai, ele cumpriu muito bem o seu papel de ensinar aqueles que estavam sob a sua liderança a respeito do Deus verdadeiro, a respeito do Deus dos céus. E aqui fica para nós que somos pais, para nós que somos chefes de família, a responsabilidade que nós temos de levarmos os nossos filhos, o nosso cônjuge, ao conhecimento de Deus e da sua palavra e da sua vontade e de uma relação e de uma experiência de vida verdadeira com Ele. E eu quero deixar um conselho aqui para nós pais, um alerta na verdade. Nós não conseguiremos fazer grandes coisas para Deus, se não lutarmos para fazer grandes coisas para Ele, primeiro através dos nossos filhos e do nosso cônjuge, através do nosso lar, através da nossa família. É o primeiro campo missionário, é o primeiro terreno em que nós vamos trabalhar. Faz muito sentido, não faz muito sentido nós orarmos para Deus salvar o vizinho, se eu não oro pelos meus filhos que estão na minha casa. Como é que eu posso orar para Deus usar alguém, para Deus salvar alguém no meu trabalho, a um parente, um amigo, se eu não oro pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, pela minha casa? Então, essa é uma advertência para nós, e me parece que esse homem teria feito muito bem isso. Por quê? Porque atender a essa chamada do profeta, olha, você vai para sua casa, você vai visitar todos os seus vizinhos, você vai pedir muitas vasilhas emprestadas, e depois você vai para sua casa e vai se recolher. E aí ele continua falando, aí chega lá, você vai pegar o óleo, vai colocando nas vasilhas e tudo mais. O que estava prestes a acontecer não era algo natural, muito pelo contrário, era algo sobrenatural. Alguém que não conhecesse, ou alguém que desconhecesse o poder do Deus, do profeta Elias, e do profeta Eliseu neste caso, jamais aceitaria ou jamais toparia esse desafio. Ela fez porque ela sabia, não tem um Deus verdadeiro por trás. Este homem é um homem de Deus verdadeiramente. Então, eu sei que Deus está na frente. Às vezes Deus pede que nós façamos coisas aparentemente absurdas, aparentemente difíceis, aparentemente impossíveis. Mas quando Ele mandar, não tenha medo, pode dar o passo, pode fazer. Porque Ele está na frente, Ele garante, Ele confirma aquilo que Ele faz. Então ela estava prestes a fazer algo que poderia ser questionado. Pensa nos vizinhos, tá? A nação inteira está em crise, está todo mundo devendo, está todo mundo recebendo credor na porta, cobrando as dívidas. A situação dela é um pouco pior. Semana passada já levaram o filho do outro lá, agora já estão na porta dela. Agora essa mulher está pedindo um monte de vasilha, o que ela vai fazer com isso? Se ela começasse a pensar sobre isso, se ela começasse a conjecturar sobre isso, se ela permitisse que essas especulações entrassem no seu coração e na sua mente, jamais ela teria experimentado o milagre de Deus. Mas isso faz parte da sequência ainda. Então, além da crise, os vizinhos poderiam pensar que fosse algo que ela estava ficando louca. A cobrança fez essa mulher perder o juízo. Só que aqui tem 3 coisas importantes que nós precisamos entender a respeito do milagre e a respeito da fé. O primeiro deles, a fé nunca vai negar a realidade presente, por mais difícil que ela seja. Fé não é negar o que está nos seus olhos. A fé nunca nega a verdade e a realidade. Você está doente? Está doente. Você está desempregado? Está desempregado. Você tem um problema? Tem um problema. Você caiu de novo em pecado? Essa é a verdade. A fé não nega essas coisas. Segundo, é por isso que a fé é sempre uma ação baseada na convicção. Bom, se o profeta de Deus falou, e se o Deus de Israel está aqui, se ele falou, alguma coisa vai acontecer. Então, se Deus falou que o meu pecado pode ser perdoado, se Deus falou que a minha doença pode ser curada, se Deus falou que o meu problema pode ser resolvido, é Ele que falou. Então, eu estou agindo por convicção de Deus. Eu não estou negando, eu não estou delirando. E por fim, a fé move-se crendo no Deus do impossível. A fé nunca se move crendo nas coisas, nas pessoas, principalmente em mim mesmo, mas sempre crendo no Deus do impossível. Por isso que o que o Abel falou hoje de manhã aqui é uma verdade maravilhosa. Aquilo que Deus prometeu incondicionalmente vai acontecer incondicionalmente. Quer queiram, quer não queiram. Quer desejem, quer não desejem. Quer cooperem para isso, quer cooperem para que isso não aconteça. Nada vai demover aquilo que Deus prometeu. E as promessas
que estão condicionadas a alguma obediência a Deus, e aquelas que são promessas específicas de Deus, elas vão acontecer de acordo com a palavra de Deus. Então aqui a lição para nós é, se você precisa de um milagre, seja ele qual for, você precisa aproximar-se de Deus com fé. Não existe milagre fora da presença dEle. Não existe solução extraordinária, não existe coisas sobrenaturais fora da presença de Deus. Então essa é a terceira lição que nós aprendemos. E a quarta, que agora está nos versos 4 e 5. O texto diz, depois disso, ela foi embora, fechou-se em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. A lição que nós aprendemos aqui é, para você ver o milagre, você precisa fechar a porta da dúvida. Ele fala para ela, você vai para casa, fecha a porta, você e os seus filhos, e aí você começa a executar esta orientação. E aqui tem uma coisa importante, a orientação de entrar em casa e fechar a porta, ela é muito significativa, eu diria que ela é fundamental. Eliseu sabia, ele sabia dos curiosos, lembra dos vizinhos? O que a mulher vai fazer? Você quer que eu te ajude? Você vai fazer alguma? Vai receber alguém? É uma festa, né, Mônica? Quantas vasilhas você vai usar? Eu vou lá te ajudar. Não, é você e os seus filhos. É com você a questão de Deus. Então ele sabia que os curiosos, que os incrédulos poderiam interferir. Então por isso ele manda, fecha as portas para qualquer interferência externa. Quando Deus quer fazer coisas novas, coisas sobrenaturais nas nossas vidas, você acha que o nosso adversário, ele aceita isso passivamente? Você acha que o diabo, não, os jovens estão lá buscando a Deus, agora vai ter uma reunião, e eles querem se aprofundar no conhecimento da palavra, a igreja está orando pela família, olha, a igreja está buscando, a palavra de Deus está sendo pregada. Você acha que o diabo está falando, esses daí acho que já não dá mais, esse aí eu acho que eu perdi? Não. Ele sempre vai lutar, ele sempre vai tentar interferir e tentar destruir. Eu não gosto de usar muito essa palavra sonhos, porque os sonhos podem ser delírios, né? Mas os propósitos de Deus, o diabo pode e vai tentar sempre destruir os propósitos de Deus a qualquer custo. Ele vai usar de todas as formas. Então, a questão é, quanto maior for a sua necessidade de um milagre, maior será a sua tarefa de crer no poder e nas promessas de Deus. Isso é uma luta. Não pense que o milagre acontece do nada. Da parte de Deus, ele é poderoso para fazer. Deus não depende de mim, Deus não depende de você para fazer o milagre. Mas o diabo, nosso adversário, ele vai interferir. Quando ele vê que Deus vai te dar uma bênção, ele vai tentar tirar você do lugar desta bênção. Então nós precisamos fechar as portas para o diabo, para as suas artimanhas e para os seus agentes. Na hora do milagre, a fé deve estar totalmente centrada, focada em Deus e nada mais. Por isso que eu digo para vocês, quando a gente busca um milagre, a coisa é séria. Não dá para você buscar um milagre de manhã e à tarde você está, contando piada, participando da roda dos escarnecedores. Não dá para você buscar um milagre na madrugada e no dia seguinte você dá um mau testemunho. Não, milagre é coisa séria. Se você quer um milagre, você tem que entrar, fechar a porta, eliminar as distrações e manter-se focado em Deus. Sabendo que Deus... que nós temos um grande adversário, um grande inimigo que não quer permitir que nós sejamos abençoados. Então se você quer experimentar algo novo de Deus, permaneça em silêncio e elimine toda distração. Lembra a orientação de Jesus lá em Mateus capítulo 6? Entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Isso é simbólico para as nossas vidas. Vida com Deus, contato com Deus, confiança em Deus, busca em Deus, perseverança naquilo que nós buscamos. Portanto, não renuncie à oração jamais. Se você precisa de um milagre, o caminho para o milagre é a oração. O caminho para o milagre é a humilhação diante do Senhor, diante do seu poder. A Bíblia não nos revela a idade desses meninos, mas eu imagino que por eles estarem ali auxiliando a mãe na tarefa, eles já tinham algum entendimento daquilo que estava acontecendo. E eu creio que a expectativa deles, naquela casa de todos eles, era grande, em função daquela montanha de vasilhas que estava lá. Eles mobilizaram toda a vizinhança, eles mobilizaram todo mundo. E agora alguma coisa tinha que acontecer. E eu acho que eles estavam nessa expectativa também. E a hora chegou. A hora do milagre vai chegar.
A hora do milagre, o milagre é algo que vai acontecer quando todas as coisas estiverem nos seus devidos lugares. Então, a orientação do profeta era que ela deveria começar a encher as vasilhas emprestadas com azeite da sua vasilha. Todo grande milagre começa com pequenos movimentos. Lembra que Spurgeon dava aquela máxima de Spurgeon, né? Não espere que Deus entregue coisas grandes na sua mão, mas comece pelas pequenas, seja fiéis nas pequenas e Ele te confiará as maiores. Então a palavra do profeta era essa. Ela não tinha nenhuma evidência de que o milagre aconteceria, até ela fazer o primeiro movimento. Você consegue entrar nessa cena, se sentir lá dentro daquela casa? Aqueles meninos, aquela mãe, a situação toda, a promessa, e agora, ela estava ali com as vasilhas, e agora só faltava o movimento final, e o movimento final é: pegue do seu pouco azeite, pegue do seu escasso azeite e derrame sobre as vasilhas. E ela faz isso, e ela enche a primeira vasilha, e ela enche a segunda vasilha, e ela vai enchendo a terceira, a quarta, a quinta, e o óleo não acaba, o azeite não acaba, e ela vai enchendo. Eu não sei, eu não consigo imaginar quantas vasilhas essa mulher reuniu na sua casa, quantas foram necessárias para pagar a sua dívida e para que ela pudesse viver, mas eu imagino que era muita coisa. E essa mulher foi trabalhando, e foi colocando, até que num determinado momento ela fala: me dá mais uma. E aí ela ouve um dos seus filhos: acabaram as vasilhas. Todas as vasilhas vazias que nós tínhamos aqui em casa, elas foram cheias. O suprimento de Deus chegou de maneira extraordinária. Aquilo que nós não tínhamos e não imaginava, Deus fez e está diante dos nossos olhos. E a quem interessava aquele milagre? Não interessava a vizinhos, não interessava a multidão, mas interessava a eles. E eles estavam ali desfrutando daquele milagre. Eles estavam ali presenciando o suprimento de Deus, a mão de Deus. E uma coisa importante que eu aprendo aqui: Deus não é Deus de desperdício. Porque quando acabaram-se as vasilhas, o óleo cessou. Deus nunca vai nos dar além daquilo que nós necessitamos. Por isso nós precisamos ser bons mordomos, ser bons administradores daquilo que o Senhor dá nas nossas mãos. Porque aquilo que Ele põe na sua mão, aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, é o necessário, é o suficiente. Então nós não podemos desperdiçar o milagre de Deus nas nossas vidas. Então o milagre efetivamente começou no momento em que ela derramou o seu azeite. Aquilo que ela no início imaginava que não era nada, não significava nada. E eu quero aqui concluir esta parte, para partirmos para o final. Por maior que seja a sua necessidade, e por menor que seja o recurso que você tem, se você colocar isso diante de Deus em oração, Ele pode multiplicar e suprir toda a sua necessidade. Para isso, expulse o medo e a incredulidade, para que você possa ver o milagre de Deus acontecer. Repito, não é uma tarefa fácil. Por isso que quando as meninas cantaram aqui da profecia, da transformação, e de que Deus está, aquilo alegrou meu coração. E é por isso que eu falei para vocês aquela hora: talvez a gente não tenha muita coragem de fazer isso, porque nós às vezes estamos nesse fronte de batalhas, estamos sendo desafiados na nossa fé, na nossa perseverança, na nossa oração, na nossa confiança em Deus. Às vezes cantamos de o nosso Deus, que é um Deus provedor, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus que nos ama, que é um Deus que está conosco, mas lá no fundo nós estamos duvidando, porque a situação, o cerco está se fechando, e nós muitas vezes ficamos com medo. Para concluir, o verso 5. O ponto 5, verso 7. Aconteceu o milagre. Todas as vasilhas foram cheias. O milagre estava realizado. O que ela faz? Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Até aí ela não sabia por que seria todo aquele óleo. Ela só fez o que o profeta disse: você vai entrar lá, vai pegar do seu óleo, vai encher as vasilhas. E quando isso aconteceu, ela foi falar para o profeta o que tinha acontecido. Aí o que ele disse para ela? Vá. Qual era o seu problema? Dívidas. O meu credor estava aí para levar os meus filhos. Então você vai vender o azeite, vai pagar suas dívidas. Você e os seus filhos ainda poderão viver daquilo que sobrar. Ou seja, o que Deus proveu na vida daquela mulher era muito mais do que ela podia ou do que ela imaginava. Eu não sei o que ela pensava quando ela entrou em casa, mas ela confiou. E por confiar, ela viu o milagre de Deus. E normalmente é isso que acontece: quando nós confiamos em Deus, Deus sempre nos surpreende com aquilo que Ele faz, em todos os aspectos.
Então, com o milagre recebido, a viúva pôde pagar as dívidas e garantir que os seus filhos permanecessem ao seu lado. E aqui tem uma coisa muito importante. Os milagres que Deus faz nas nossas vidas são sempre para a glória dele e nunca para o nosso deleite, muito menos para a nossa jactância. E essa talvez seja uma das razões porque alguns milagres não acontecem nas nossas vidas. Porque Deus lá dentro reconhece que se Ele conceder aquilo para nós, vai nos tornar orgulhosos. Vai ser objeto de deleites, vai ser objeto de jactância da nossa vida. Então, eu creio que aquela viúva, ela testemunhou dessa experiência maravilhosa que ela teve. Não apenas com os seus credores, mas também com os seus vizinhos, e foram todos eles, com aqueles que emprestaram as vasilhas, enfim, com todos quantos ela pôde, ela compartilhou o milagre que Deus havia feito na sua vida, e assim deve ser também conosco. Nós devemos compartilhar das bênçãos de Deus, dos milagres que Deus tem feito na sua vida. A sua subsistência agora estava garantida, os seus filhos e ela poderiam viver tranquilamente, independentemente da sua necessidade, da crise ou da ameaça que você sofre. Deus pode prover muito mais do que você pode pedir ou pensar. E eu quero aqui fazer aplicações, lições, que nós aprendemos. Primeiro, busque a Deus em todo o tempo de crise. Em um momento de desespero, prestes a perder os filhos, a viúva buscou o profeta Eliseu. Isso representava buscar a Deus. Nós vimos lá no início, não era o homem, não era o lugar, mas era quem ela estava buscando através daquele homem. Então, em momentos de crise, busque a Deus. Deus usa o que você tem. A viúva possuía apenas um pouco de azeite. Isso significa que por menor que seja o recurso que você tem, Deus pode multiplicá-lo e assim suprir a sua necessidade. Uma coisa importantíssima que nós aprendemos aqui: obediência e fé caminham sempre juntos. O milagre não aconteceu apenas pela oração. Lembra que eu falei? O profeta poderia ter orado e poderia ter aparecido o dinheiro. Ou o credor poderia ter morrido, poderia aparecer uma herança, poderia ser um milagre de qualquer forma. Mas Deus preferiu fazer dessa forma, porque Ele tinha lições para ensinar para ela. Então, o milagre aconteceu não apenas pela ação, mas porque ela obedeceu às instruções do profeta. Ela obedeceu a Deus. A fé precisa ser acompanhada de ação. Todo milagre vai exigir coragem. Deus provê em abundância. O milagre foi além do necessário para pagar a dívida. O profeta disse à viúva que ela e seus filhos viveriam do que sobrasse. A provisão de Deus não é apenas para suprir a necessidade imediata, mas para trazer segurança e sustento a longo prazo. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês. E eu não poderia deixar de dizer que essa história também pode ser um símbolo da graça de Deus. Enquanto houver corações que precisam ser cheios, enquanto houver corações que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus, haverá azeite jorrando. Jesus é a fonte contínua da nossa salvação. É dele que transborda a nossa vida, o nosso milagre. É dele que vem a nossa subsistência. Então acredite, confie no Senhor, entregue a Ele todas as suas causas, todas as suas dificuldades, todas as suas crises e confie no Senhor. Vamos orar.